Vou conceder, Walter, 20 minutos. Dá para. Então, tá. Então, pode vir aqui na tribuna. Boa noite a todos. Excelentíssimos senhores edis da minha cidade, é a primeira vez que eu estou aqui nessa Câmara falando para vocês, a qual é de muita satisfação. Na verdade, boa parte de vocês sabem, imagino pelo menos que sabem, que a gente está num movimento desde abril de 2021 agora, que é o Comitê da BR-242 Leste. E estamos tendo muitos avanços, sobretudo na questão de divulgação e nos nossos objetivos de contactar políticos fora daqui do nosso meio também. Porém, a gente começou isso com a Comitê BR-242, isso é uma iniciativa da sociedade civil organizada. Então, são pessoas que não têm partido político em sua maioria. Isso aqui é uma iniciativa espontânea. Na verdade, quem conhece a gente, aqui é muito mais fácil falar do que em qualquer outra cidade, sabe que a maioria das pessoas que participam desse movimento Comitê BR-242 Leste, eles não são políticos. E a gente sente um pouco a falta da participação dos políticos também daqui dessa casa, como também de outros municípios também. Mas, ao longo do tempo, as coisas estão se materializando, e a gente está tendo cada vez mais avanço nesse sentido. Então, por isso, o pedido da minha fala, nesse momento, para que seja mais divulgado ainda o nosso trabalho do Comitê BR-242 Leste, que uma parte de vocês deve saber que a BR-242 que a gente está almejando vir, já passa aqui há muito tempo. Ela pega a parte, pelo menos, que a gente está trabalhando, ela pega da BR-116, do município de Rafael Jambeiro, passa por Castro Alves, Sapé-Açu, Conceição do Almeida, São Felipe, até o Porto de São Roque do Paraguaçu. Então, desde a Lei 5.917 de 73, essa rodovia passa por aqui, que estava inicialmente como planejada, e até 2018, nós imaginamos, na mudança de governo, que isso é mais um projeto do governo do Estado, aí mudaram o planejamento de passar pela cidade de São Felipe, Conceição do Almeida e Sapé, para ir de Castro Alves, numa estrada inteiramente nova, para sair em Santo Antônio e pegar o percurso da ilha, que vai dar na ponte chegando a Salvador. No início da década de 2010, tiveram aqui o pessoal do CEINFRA fazendo uma apresentação, a qual, naquela oportunidade, não seria esse trajeto. Viria através da BA-046, que é aquela entrada ali da 101 indo para a ilha, em Santo Antônio, pegaria a 101 e entraria em Sapé. Até então, Conceição do Almeida e Sapé-Açu não seriam atingidos. E São Felipe ficou sozinho. A gente até entende, entre aspas, que os políticos daquela oportunidade, eles não se sentiram sozinhos nessa situação e não tiveram condição de ter uma reação, porque eles estavam sozinhos. Porém, mudou. Excluíram Conceição do Almeida e Sapé. E resolveram fazer a ligação direta de Castro Alves, a qual também prejudicaram. Então, esse foi um momento de unir forças. Não estamos sozinhos. Atualmente, não existe uma definição de BR ainda, está como planejada. Na lei que criou em 1973, está no nosso trajeto.
Então, se nós antes estávamos com planejada, eles estão agora com planejada, porque modificaram administrativamente. Não ainda legalmente, nem na prática, é uma BR, para efeito de DENIT, para efeito de Ministério dos Transportes, mas é um planejamento. Então, quando a gente cita, faz alguma pergunta que já fizemos, oficialmente, através de ofícios, solicitando informações sobre a questão da pavimentação, melhorias, antes citavam o nosso trecho, agora estão citando como se fosse esse trajeto de Santo Antônio, porque está direcionado no DENIT para isso. Porém, eles estão como planejada e estamos reunindo esforços para que esse trajeto volte à sua originalidade. Então, para isso, a gente precisa unir forças. O nosso partido não é nenhuma dessas siglas. Nosso partido é BR 242. Então, nós não queremos entrar em competição com ninguém. A gente não está disputando com cidades que se dizem maiores. Nós estamos disputando a BR 242, porque a rodovia que vem da ilha é um projeto chinês, é o projeto da ponte, que vai continuar, e a gente torce que continue. Mas a ligação com o Porto de São Roque do Paraguaçu, nós entendemos que não pode deixar de passar por aqui, porque os efeitos vão ser sentidos não é agora, os efeitos vão ser sentidos depois, porque ocorrendo a BR-242 ao lado, os efeitos negativos que vêm todos para cá. São Roque vai crescer, Santo Antônio vai crescer, Nazaré vai crescer, mas assim, os efeitos paralelos de ocorrência de um progresso ao lado, vai ser os negativos que vão vir para aqui. Não foi assim que aconteceu algum tempo atrás, com os efeitos, quando o São Roque do Paraguaçu estava em alta, e logo depois ainda continuou, tendo a marginalidade que existiu na zona rural. Vocês estão esquecidos que isso aconteceu? Que ainda está na iminência de acontecer a qualquer momento? Então, a gente tem que, já que o progresso vai existir, a gente, enquanto existir forças, a gente tem que entender que é possível. Quanto mais me dizem não, mais eu sinto fragilidade nos olhares dessas pessoas. Que o não que dizem, na verdade, é para que as coisas não aconteçam e não se criem ruídos para isso. Então, assim, me sinto muito confortável, já dei entrevistas em várias rádios, daqui de Cruz das Almas, nosso amigo JC nos deu a oportunidade da primeira entrevista, em Sapé-Açu, em Conceição do Almeida, estão nos contactando para dar outras, porque tudo que a gente fala parece que é novidade para muitos. Muitas pessoas não imaginam que isso esteja acontecendo. Eu converso sobre BR-242 há muito mais tempo do que vocês imaginam. Alguns nem tanto, porque há muito tempo eu venho falando sobre isso. Eu converso sobre a BR-242 desde quando meu irmão, Zé Andrade, o Zé de Zezito, que aqui é mais conhecido, ainda estava vivo. Então, não é a coisa nova. Assim que saiu o projeto da ponte, nas primeiras notícias, eu já estava cogitando que São Felipe seria beneficiado. Mas os grandes, os que se dizem grandes, tomaram para si. Então, a gente tem muitos exemplos aqui. Quando a coisa é boa, todo mundo quer puxar para si. E São Felipe, ela tem uma característica pacificadora, de não ir atrás, não contestar, deixar as coisas acontecerem. Há pouco tempo atrás, eu tive junto com Alvinho, a gente batalhou bastante para que a farinha Copioba não saísse da exclusividade São Felipe, Maragogipe e Nazaré. Tivemos vários embates nas reuniões que tinham, mostramos argumentações consistentes, que teria que começar pelo menos por aqui,
Mas depois se articularam, aproveitando o período da pandemia, e abriu-se para várias outras cidades, a qual eu acho uma injustiça histórica muito grande. Mas assim, nós tínhamos a farinha cupioba. Será que vamos dizer, daqui a algum tempo, nós tínhamos a BR-242? É uma perda que será provisória ou vai ser definitiva? Vocês percebem o peso de uma BR-242? Vocês sabem o que é uma BR-242? É a principal rodovia transversal. Várias rodovias, elas passam na vertical. A principal é a BR-242, que passa na horizontal, cruzando o Brasil todo. E o objetivo, segundo muito bem colocado por Edivaldo Cerqueira, na última entrevista, que está no nosso canal, é que se ligue até o Pacífico. Então, vai ser uma ligação do Atlântico com o Pacífico, a BR-242, passando pelas principais rodovias. Não é à toa que o Porto de São Roque vai ter milhões em investimentos. Não é à toa que querem tirar da gente. Mas se a gente continuar adotando uma postura pacificadora de só esperar as coisas acontecerem, a gente vai ser reconhecida mais uma vez como a terra do já teve. Já teve isso, aquilo, pronto, já teve a farinha cupioba, já teve a BR-242, o que é que vai nos restar? Porque se não fosse uma boa coisa, não estava se preocupando. Todos sabem que eu não ocupo cargo político, nunca fui filiado a partido político, eu venho de uma família que gosta de falar o que é certo e o que é errado, com razão, ou buscando a razoabilidade das coisas. Então, eu ocupo boa parte do meu tempo nessa militância. Então, o que eu queria de vocês é que vocês se interessassem mais pelo assunto, divulgassem. Eu vou fazer uma pergunta. Nós temos 3 mídias sociais: YouTube, Facebook e Insta. Alguns de vocês chegaram a se inscrever? Desculpa, eu não estou querendo questionar nada, muito pelo contrário. É muito importante que todos se inscrevam, porque a gente está disparando ofícios, a gente está entregando dossiês a políticos, nós estamos questionando o DENIT, nós estamos questionando o Ministério dos Transportes e estamos citando nossas mídias. Então, se a gente faz isso e coloca nossas mídias, e vamos lá, tem 80 inscritos, por mais que todos nos apoiem, a gente não tem muito respaldo direto. Então, a gente precisa do apoio de todos, não somente da Câmara. Desculpa eu estar falando dessa forma, mas, assim, como eu conheço todo mundo, ou boa parte das pessoas, e as pessoas me conhecem, me deixa um pouquinho mais à vontade de falar desse jeito, mas de forma alguma eu estou questionando o trabalho de vocês. Só estou alertando para uma necessidade de engajamento maior, para a gente ganhar força e para a gente comemorar, ao final, que foi na gestão de vocês que a gente conseguiu a manutenção. Porque eu vejo cada vez mais de perto fragilidades no processo, que podem ser combatidos. E eu vejo cada vez mais que é possível ser revertido. Os nãos é para intimidar, é para não ir adiante. Só isso. Ou então para se esconder atrás de não ter um trabalho maior. Então, da mesma forma, não é só eu, como eu e os demais integrantes estamos envolvidos, a gente quer uma participação maior. Eu liguei para o presidente da Câmara recentemente, porque eu já recebi pedidos de outras cidades para poder falar na Câmara. Entendeu? Para explicar. E eu não vou dizer que eu nunca fui chamado, muito pelo contrário. Nada no início do ano perguntou se eu queria falar.
Eu falei que não era aquele momento. Ele jamais foi omisso, pelo contrário. Então, assim, da mesma forma que eu liguei, ele me deu a palavra, e eu estou aqui falando para vocês, aproveitando essa liberdade que me deram. Então, por favor, entendo que meu objetivo aqui não é chamar a atenção de ninguém nesse sentido, assim, de negativo. Pelo contrário, é que some a gente, vamos atrás, multiplique essas informações, que vocês são muito importantes para o nosso êxito. Então, uma indicação, uma inscrição no YouTube, no Face, conversar, participar, é deveras muito importante para a gente. Todos os municípios, ou todos os munícipes de São Felipe, de toda essa região, precisam se engajar, porque uma vez perdida a BR-242, é definitivo, não vai ter volta. Mas ela é possível de acontecer, basta que a gente ganhe corpo. Fazendo apenas uma comparação. Alguém imaginava algum tempo atrás que Bolsonaro ia ser eleito com 1%? Não. Entendeu? Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, mas estou falando de coisas que achava que era impossível acontecer, acontece pela mobilização. E são sementes que são plantadas. E cabe a gente estar regando, porque o caminho está aí. Meu trabalho, eu vivo do meu trabalho, mas eu estou me dedicando ferrenhamente a isso aí, e a gente precisa estar mais engajado e acreditando nisso. As dificuldades, eu sempre falo para todos, as dificuldades nós que colocamos, os problemas nós que colocamos o tamanho. Para uns, um problema é pequeno, o mesmo problema, para os outros é imenso, porque é a gente que dimensiona. Então, quando me falam, uma cidade grande de 100 mil habitantes, todos nós, somados, damos muito mais do que isso. Vou citar nomes. Santo Antônio é do mesmo tamanho de Valença. 100 mil habitantes de Santo Antônio, a maioria da movimentação do comércio, todas das cidades circunvizinhas que não conseguem se desenvolver. Senão, Dom Macedo Costa era potente. Senão, Muniz Ferreira era outra cidade grande. Senão, Varzedo era outra cidade grande. Então, a gente tem que batalhar pelo crescimento regional. Então, é a união das cidades, dos municípios, que vai fazer a cidade crescer. Ou você acha que Maradona, que já teve negócio aqui, foi para a Cruz, por quê? Você acha que Raimundo do Café Cravo, as coisas não avançaram, por quê? Porque está isolado. Porque aqui São Felipe não consegue, apesar da batalha de vocês, vereadores, atrás, não trazer uma indústria de peso para cá. Pode até conseguir, mas vai se sustentar aqui, porque o asfalto é de má qualidade, todos sabem disso, mas o asfalto é feito para carro de passeio. Entendeu? Fazendo a estrada. São 16 quilômetros. Aqui até a BR-420. De São Felipe para São Roque, pegar a BR-420. Mas essa aqui, os carros vão passar por aqui, mas não, só o alerta, não vai passar por dentro da cidade, que hoje não se passa mais, vai passar do lado da cidade, que para a gente até é melhor do que passar aqui no meio disso aí. Então, quando se constrói rodovias, não se passa mais por dentro da cidade, vai passar do lado. Então, gente, minha vinda aqui é muito mais um alerta, muito mais que é possível, nós acreditamos e acreditamos cada vez mais. Nós já entregamos um dossiê para o ministro João Roma, ele falou com todas as letras para a gente, eu expliquei para ele o que era que nós estávamos fazendo, expliquei para ele que o trajeto que as outras cidades queriam é diferente da nossa, ele falou com todas as letras a seguinte frase: é esse trecho que eu quero. Então, sexta-feira já sei que ele vai estar lá em Cachoeira. Eu vou de novo. Vim na quarta, para voltar na sexta de manhã, organizando a minha agenda, para poder estar lá e conversar de novo com ele. João Roma vai resolver? Não, mas nós sabemos que é um canal muito importante para se chegar ao ministro da Infraestrutura.
que é o Tarcísio. Então, agora, a gente não devemos pensar nos nossos partidos que estamos vinculados e termos um único partido, que é a BR-242. Eu me sinto muito à vontade de falar, eu sei que muita gente, não 100%, vai acreditar, mas todos sabem a nossa militância qual é, histórica. A gente se mete nas coisas. Eu, Zé, meu irmão, Lícia, Associação Copioba, e não tem esse objetivo político partidário. Eu nunca, como já disse, eu nunca fui filiado a partido político. Mas a militância política social, a gente sempre é envolvido. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, agradecer a palavra e agradecer também o apoio que vocês têm nos dado de alguma forma ou de outra. Mas chegou a hora da gente se levantar mais. Quando houver uma ida a algum lugar, é bom, a gente faz número. Daqui a 15 dias vou estar na Câmara dos Vereadores de Conceição do Almeida e Sapiaçu também. Bora lá com a gente. Entendeu, gente? Então, muito obrigado aí pelas palavras, ou pela oportunidade de falar. E não, dia 24, vou te falar o quê? A gente nos organizamos para fazer essa audiência pública, mas ainda estamos em pandemia. A gente pensou em alugar um telão para botar lá, mas até mesmo as pessoas que nós gostaríamos de fazer, por serem também políticos, não gostariam de se expor vindo para esses movimentos. Então, a gente pensou várias alternativas. Então, a gente vai continuar divulgando nosso trabalho em entrevistas, marcando reuniões quando for, buscando brechas onde chegar determinados deputados ou diretamente ao ministro da Infraestrutura, para a gente chegar lá. Depois a gente pensa em audiência pública em função disso aí. Mas estava marcado para o dia 24 de setembro, agora, essa ocorrência dessa audiência pública. Walter, eu quero te parabenizar, né, por essa chamada de atenção, acho que é importante. Eu mesmo vou falar por mim. Temos que ter mais interesse por esse objetivo, que sabemos que é o crescimento da cidade de São Felipe. Isso. São Felipe só tem entrada, não tem saída. Isso. Precisa ter saída. Você tem toda a razão. Tenho acompanhado as suas entrevistas na rádio, certo? Representando o comitê. E seria importante, você falou agora que João Roma vai estar em Cachoeira quando? Sexta-feira. Sexta agora? Qual horário? Estou buscando essa informação ainda. Porque à noite nós temos um compromisso aqui, né, João? Às 18 horas. A informação que eu tive é que é sexta-feira de manhã. Pronto, poderia agilizar essa questão do horário correto e ir todos em caravana, Sim. Conversar com ele? Sim, sim. Para se fortalecer, entendeu? Até porque ele vai sentir... Sei que o ministro também tem seus interesses políticos e vai se sentir nós mais fortalecidos junto a ele para cobrar que São Felipe continue sendo o projeto, certo, de antes de passar a 242 para São Felipe. E seria interessante até, aí eu vou deixar uma opinião aqui minha, que nós precisamos criar um grupo entre nós, para que se pudesse passar todas as informações, aonde vai estar, aonde, né, para nós poder acompanhar, certo, fortalecer essa união, para que nós possamos buscar esse objetivo. Mas desde já eu quero te agradecer e te parabenizar por toda a garra, por toda a persistência que você está tendo, e realmente, eu como representante do povo de São Felipe, certo, tem que me dedicar mais um pouco a essa ação, que realmente está faltando um pouco de nós. Falando de mim, né, eu acredito que os outros vereadores também devem se pronunciar. Mas muito obrigado. Deixa eu só falar mais uma coisa. Nós temos assim que a gente criou o comitê, a gente criou um grupo do Zap, que é o Comitê BR-242 Leste, que as pessoas que se interessam podem nos procurar para que se façam presentes. Nós realizamos reuniões de toda segunda, quinta-feira do mês. Não realizamos nessa segunda, quinta, mas devemos realizar na próxima, em função do falecimento de um parente próximo, que vocês sabem. Mas a semana que vem a gente já vai ter.
Então, basta entrar no grupo, se cadastrar, tem um formulário. As reuniões estão sendo online. É nesse momento das reuniões que discutimos todos esses assuntos. E, dentro do possível, a gente coloca nas mídias sociais. Então, o pedido para se inscrever e seguir não é só entre os vereadores, não, é sobre todos nós. Todo o povo de São Felipe tem que se sentir envolvido. Não é um problema somente da Câmara, é de todos. Ou a gente consegue, ou não consegue. Eu estou fazendo a minha parte. E se não der certo, não tem problema, estou fazendo a minha parte. Eu sei que é possível e vai. Então, pronto. Se eu não conseguir, então é isso. Viu? Muito obrigado. Walter. Eu estou à disposição de todos nas Walter, mídias. Desculpa. eu quero te parabenizar pela atitude e pelo chamamento aqui a esses nobres edis. Eu mesmo estava um pouco desligado do assunto. Na verdade, são tantos assuntos, trabalhos a se resolver e nós não estamos enxergando aquele pequeno problema que amanhã pode virar um problemão. Então, foi muito bom esse chamamento aqui a esta casa. Tenha certeza que o meu partido aqui, depois da eleição, é São Felipe, é a nossa cidade, é o nosso povo. Tenho certeza que de todos os demais vereadores também é lutar por essa terra. Quero aqui me colocar inteiramente à disposição do comitê para discutir, para levar ideias, para se juntar, porque juntos podemos sonhar este grande sonho. E conheço muito bem o ministro João Roma, de muitos anos, sei de suas atitudes, e quando ele bota pé firme em uma coisa que é uma coisa, ele vai até o final. Eu acho que é um grande caminho para a gente chegar no ministro Tarcísio, e vamos juntos, e tenho certeza que a nossa cidade é muito maior do que qualquer partido. Muito obrigado. Desculpa, só mais uma coisa. Uma frase que eu tenho citado nas entrevistas que eu estou dando, assim, sobretudo quando eu vou a Conceição do Almeida, Sapeaçu e até Cruz das Almas, é verdade. Se nós conseguirmos manter, ou se nós perdermos a BR, São Felipe vai ser mais prejudicados. Mas se nós conseguirmos manter, toda a região vai ser beneficiada. Vai ser um entroncamento de duas imensas rodovias, a 101 com a 242. Não é pouca coisa, não. Sempre falamos também que se nós não conseguirmos a BR, a gente consegue outras coisas. Eu conversei com o Otto também, quando esteve aqui. Eu vi os pedidos, vi as promessas, que não são novas, são promessas já antigas, mas que um dia vai acontecer, das BA 496. Mas é quando a gente pega e vê o exemplo de uma BA na entrada principal, o tipo de asfalto que é colocado, se for botar numa estrada secundária, imagine qual vai ser. Vai ser para 2 anos? Vai adiantar asfaltar a BA 496? Então a gente não tem saída. Tem que botar um asfalto de qualidade, tem que acreditar que é BR 242, e vai ser esse, nosso partido tem que ser esse. Bem? Então, muito obrigado aí a todos, viu?